noite a todas e todos. Muito obrigada pela presença. Eu meu nome é Jaqueline, eu sou uma das gestoras aqui do coletivo Jornada Santista do Patrimônio Histórico. E agradeço muito a presença de vocês, né, desse nosso primeiro painel. A gente vai iniciar de uma forma bastante informal, né? Porque esse encontro aqui não é um encontro para formalidades, né? A jornada ela foi criada para se discutir as questões relacionadas ao patrimônio histórico, cultural de Santos, né? E foi formada para a gente justamente qualificar esse tipo de discussão, né? Então, a gente sabe que é um campo infinito de ideias e de problemas, em parte, né? Então, o intuito da jornada é exatamente esse. Nós já estamos na nossa quinta, quando a gente criou a primeira jornada, né? Que tinha um formato um pouquinho diferente. A gente estava muito preocupado, inclusive, com a formação, né, dos alunos que estudam arquitetura e urbanismo e que são os profissionais que diretamente e primeiramente vão atuar nessa área, né, do patrimônio histórico. A gente fez por duas versões, a primeira e a segunda, né, vários dias, cada dia numa universidade diferente, e sempre discutindo painéis junto com o poder público, com a sociedade civil, e a gente sempre teve, ou seja, foram momentos extremamente positivos. Nós tivemos 2 anos de pandemia, a gente sobreviveu à pandemia, nós fizemos 2 versões da jornada, a terceira e a quarta, durante a pandemia, e, enfim, eu acho que as pessoas gostam de discutir coisas relacionadas a patrimônio, né? Então, eu não vou me estender muito mais, eu vou chamar aqui o Jean, que vai apresentar o nosso primeiro palestrante. E aí a gente faz um intervalinho de 5 minutinhos entre uma mesa e outra, tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Agradecemos a presença de todos. A primeira mesa é uma homenagem, né, ao centenário da Semana de Arte Moderna, também de 22, né, que se comemorou, né, esse ano. E também a gente tentou fazer, né, um interface com o centenário também de Gilberto Mendes, compositor santista. E o convidado, né, é o professor Diósio Machado Neto. Eu vou ler aqui o resumo da palestra que ele vai falar, é a dimensão sociopolítica da música, patrimônio, territorialidade, memória e referencialidade. Ele é professor livre-docente da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, professor de programa de pós-graduação em Musicologia da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Do Programa de Mudança Social e Participação Política. É membro do Italian American Relationship Study Group, sediado no IMLA Veneza, Instituto pelo Estudo da Música Latino-Americana, durante o período colonial, do Studio Group IMS Early Music in the New World e do Núcleo Caravelas, do CESEM, da Universidade de Nova Lisboa. Ele recebeu a menção honrosa do Prêmio CAPES em 2009 pela tese Administrando a Festa, Música e Ilusionismo no Brasil Colonial. E é fundador da Associação Regional para a América Latina e Caribe, da International Musicology Society, da Associação Brasileira de Musicologia, ABMUS. Coordena o Laboratório de Musicologia da IACH, Lamos. Então, um prazer estar aqui. Diósio, por favor. Obrigado, Jean. Eu primeiro queria agradecer muito o convite, muito honroso, na pessoa do Jean, um querido colega, dizer para vocês que eu participei da Comissão de Cultura de Santos e a cadeia de patrimônio era a melhor representada, né? A mais ativa, a mais erudita, a mais plantada, a mais enraizada, enfim, e ajudou muito a gente a plantear algumas coisas. Já que avisaram que eu não tinha o tempo que eu imaginava, eu sempre imagino um tempo muito maior, não é? Mas eu vou tentar fazer aqui um resumo bastante grande, fazendo várias intersecções, né? Primeiro, uma dessas, a gente acabou de ter a Semana Gilberto Mendes, né? A Heloísa Duarte que estava aqui, eu sempre brinco, né, que Santos é uma cidade muito sui generis, né? Porque ela tem, assim, picos de intelectualidade, mas ao mesmo tempo também ela tem rincões de bastante simplicidade ao lidar com o seu patrimônio, não é? E
encontra mais em Paris, em Berlim, a gente sempre fala, será que essas pessoas sabem que nós somos vizinhos? Porque a gente está sempre, não sei porquê, junto a gente em mesas, em congressos muito fora daqui, né? Mas a gente, todo ano, a gente se junta num congresso e principalmente aquele núcleo ao redor do Gilberto permanece muito intacto na discussão de suas ideias, preservando não só o seu repertório musical, mas tentando manter vivo um legado de reflexão que o Gilberto propunha. Não só o Gilberto, mas o Gilberto principalmente. Você sabe que o Gilberto morava aqui na frente, ele morava bem aqui na frente, depois ele passou um pouquinho lá para o lado, mas aqui da Porchat ele nunca saiu. Bem, enfim, eu vou tentar fazer vários entrelaçamentos tratando de discutir bem rápido o que eu entendo por patrimônio, territorialidade, memória e referencialidade, levando no final a um tipo de equação sobre como a gente metodologicamente pode pensar todas essas coisas. Não é? Eu sempre digo que nós brasileiros não temos muito costume de fazer teoria e que a gente tem que buscar, sim, é uma reflexão teórica, né? Nós somos bons leitores, muitos autores, mas a gente nunca consegue fazer uma sistematização que nos leve a ter um posicionamento. E como um país periférico, colonizado, dependente, isso aqui é um espaço maravilhoso para você pensar determinadas questões, como, por exemplo, a transculturalidade. Não é tanto assim que muitos antropólogos, muitos sociólogos vêm ao Brasil, né, desde Morin, enfim, pensar como nós organizamos um país onde as questões étnico-raciais, a dimensão territorial, a diversidade cultural, as diversas manifestações, e ao mesmo tempo ser um país muito colonizado, muito dependente de um determinado modelo de ocupação, né? Até mesmo cultural, né? Como isso tudo aqui ferve e a gente continua se mantendo, inclusive falando a mesma língua, né? Temos os mesmos, bem, apesar que a gente tem mais de quase 200 idiomas falados, ou pelo menos 4 troncos idiomáticos, mas diversas línguas, com muitas etnias. Esse realmente, mais do que o Chile, né, é um país plurinacional, né? Mas a gente não reconhece isso. Então eu vou tentar equacionar tudo isso para, no final, deixar um tempo para apresentar uma teoria que acabei de mostrar agora no Congresso Mundial de Musicologia, que teve em Atenas, e que eu venho aí buscando também um diálogo com todo mundo, porque teoria é uma beleza, se não der certo você joga fora. Mas para isso você é melhor que monografia, porque você fica ali defendendo a monografia. Tese, então, é uma desgraça, né? Agora, teoria é muito bom, porque se não der certo você começa tudo de novo, né? Então, e a teoria é muito boa porque você tem que realmente buscar uma intersecção com as pessoas, você tem que ver quais são os pontos de falseamento. Muitas vezes ela demora 30 anos, 40 anos, para ela ser afinada em todos os seus modelos. Então, e o que me permite tudo isso? Eu parto sempre percebendo essas questões, patrimônios, territorialidades, memórias, referencialidades, numa perspectiva, né, sempre da significação, né? Eu nunca lembro qual é o botãozinho que eu aperto. Eu aperto Vê se ele está ligado, né? Vê se está ligado. Isso não estava no tempo, né? Por favor, para desconto. Pausei. Ah lá, foi. Agora Pronto. pausei, hein? Para trás, né? Patrimônio. Então, do patrimônio, né? Vamos pensar, então, eu vou fazer bem rápido. Vamos pensar que a música é uma instituição, né? Como se ela fosse de paredes mesmo, né? Na maneira com que a gente pensa a música, a maioria das pessoas, nós vamos pensar a música sempre numa perspectiva, né, da grande arte, ou daquela arte que nos funda, que nos localiza. Aqui é uma cena muito que eu adoro, não é? De uma série americana, né, a Mozart na Selva, onde esse personagem pergunta para o Mozart, eu não sei mais o que eu faço. O Mozart disse assim, vai estudar. Mas a ideia de trabalhar, de estudo para o Mozart, é totalmente diferente do que é a nossa. Porque são mentalidades diferentes, são treinamentos diferentes, né? Não daria para nós, o melhor analista da Sorbonne, não conseguiria falar com Mozart. A reconquista da mentalidade teórica do Mozart tem sido feita a duras penas a partir da década de 60. Hoje a gente está mais preparado. Mas se você acha que você conseguiria falar na sua mentalidade comum, né, mesmo sendo um melômano muito versado, você falar de frase, você falar de período, o Mozart não vai saber tudo que você está falando. Forma sonata, ele não saberia o que é isso.
Né? Isso parece ser chocante, mas é por aí. Então, é isso, olha, eu sinto um forte pânico porque a música parou de falar comigo. O patrimônio tem a ver com isso. A reconquista desses patrimônios tem a ver com a manutenção dos diálogos. Mas como? Né? Geralmente a gente vê a música como revelação e inspiração. Né? A gente tem a fantasia de que a música traz essa harmonia universal na qual ela pode nos orientar, ela pode nos fazer fluir sentimentos. Esse é o lugar mais comum que nós temos. É um lugar que os gregos pensaram assim. Né? A música também, nós pensamos ela como prática cultural. Né? Ela teria uma funcionalidade comunicacional, é o lugar que eu mais gosto de estar. Ou seja, ela como um sistema sociocomunicativo. E a música é o lugar que os brasileiros menos gostam de estar, é como exercício intelectual. A gente, como periferia do mundo, a gente gosta de dançar. Né? O sistema mundo deu a nós o modelo na qual a gente flui a música. Os alemães gostam de pensar a música. Os brasileiros gostam de dançar a música. E os chilenos gostam de tacar pedra para a música. Bem, enfim, isso foi uma piada. O comum das pessoas, eles usam o patrimônio musical sempre numa perspectiva canônica, né? Sempre. Eles vão criando hierarquias, eles vão criando linhas retas de influência, linhas retas de valores. Eles hierarquizam valores. Não é? No alto da cadeia está o Beethoven, no baixo da cadeia é tudo aquilo lá que não está de acordo com as suas ideologias territorializadas. Não é? Atualmente, na sociedade brasileira, branca, hegemônica, tudo é o funk. Né? E aí a gente hierarquiza. Então, o que é um cânone? Vocês sabem o que é um cânone, é um acervo. Cânone é acervo. Alguém define esse acervo. Alguém que tem poder. Pode ser uma editora, pode ser um regente. Alguém define. Né? A definição dos acervos é um exercício de poder. É um exercício da instituição na qual se legitima essa pessoa. Não é? Esse é um dos cânones mais legais que a gente tem. Talvez um dos principais, não é verdade? Aqui, do seu lado esquerdo, você tem o Jesus canônico e do lado direito o Jesus antropológico, o Jesus arqueológico. Esse é um dos cânones. Esse é um dos principais elementos onde a gente vai criar valores, vai criar imagens, vai criar estruturas de escuta, estruturas de cânones até musicais. Bem, e esse modelo, na nossa herança, né, nós como um país nos bordes da ocidentalidade, ela vem de uma tradição que eu chamo aristocrática, burguesa, acadêmica. Não quando eu uso a palavra burguesa, não é para usar o burguesa em todos aqueles... Não, burguesa da alta burguesia do final do século XIX. Aristocrática porque a maioria desses compositores trabalharam no espaço comum da música, da igreja e do palácio, não é? A maioria deles, dos grandes compositores, foram empregados desses lugares. Não é? E depois eles passaram para as grandes salas de concerto da alta burguesia europeia, ou pelo menos do centro europeu, e acadêmica, porque essa música toda está lá dentro hoje. Somos nós, da academia, que vamos reger, digamos assim, os padrões do que seria o pensamento em música. Bem, quem ajuda isso? As grandes editoras. Nós ensinamos os jovens músicos por esse corolário de textbooks, onde vem uma relação enorme de obras que a pessoa deveria dominar, para que ela pudesse falar, conheço música. E nessa formação do cânone musical, você sempre tem que pensar grandes obras, salas de concertos, ferramentas de divulgação. Eu acho que nem está funcionando isso. Melhor assim, já está me pesando isso daqui. Né? E aí você vai fazer aquele assim, ou seja, o que você precisa para dizer que você é culto musicalmente? Né? Você vai precisar dominar as obras, Monteverdi, Vivaldi. Me fala uma obra do Vivaldi. Não, vou fazer isso com você. Né? Enfim, ao mesmo tempo você vai ter que dominar quem são as principais agências, como se forma essa rede de circulação, você vai ter que saber os maestros, você vai ter que saber, e também quem tem, por exemplo, na cultura popular, como nós temos muito, né? Na MPB, quem são os principais compositores? Eu tomei um choque quando eu descobri que a MPB não era MPB como eu pensava que era, porque os americanos dividiam elas diferentes. E quando um musicólogo me perguntou, o que você chama de MPB? Eu falei assim, Tim Maia. Ele falou, não, Tim Maia é Black Music. Eu falei, ô. Né? Então, ou seja, isso diz que a institucionalização desses saberes, elas são institucionalizações dadas, são realidades postas. Não é?
Apesar que isso é importante para que a gente possa se localizar. É evidente que nessa sequência está aqui o desenvolvimento de uma coerência, de uma modelagem mental, na qual nós legitimamos, inclusive, músicas populares. Né? A gente não pode imaginar que a catira vai ser, que a gente vai encontrar uma catira no interior do Mato Grosso, com a tonalidade. Ela vai ter uma coerência tonal. De onde sai essa coerência tonal? Nisso daí o Roger Scruton está certo. Dos pilares das linguagens ocidentais enterrados nos primórdios dessa sociedade. Como ela se transmite? Aí é outra história. Ela vai depender de toda essa cadeia. Né? Bem, caso de Santos. Quando a gente pensa em Santos, o Santos também tem. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente como iniciante na pesquisa, a gente vai fazer a trilha histórica, né? Santos colonial, Santos imperial. E aí a gente vai estudar tudo isso. Nós vamos estudar essas documentações. É assim que a gente vai fazer esse acervo. É assim que a gente vai patrimonializando. Está errado? Não, está certo. Quando nós terminarmos, talvez vocês não tenham essa mesma perspectiva. Né? Então, a gente vai desde os mapas, né? Eu percorri esses caminhos, né? Ir para a Torre do Tombo, levantar essa documentação, porque a gente vai estabelecer pontos de estruturas de verdade, ou estruturas de plausibilidade mais do que de verdade, né? Que a gente não consegue recuperar do tempo histórico. Como o Walter Benjamin falava, né? A história sempre é penteada pelo cavalo ao contrário, né? Sempre. Então aqui você vai buscar documentos que vão te dando essa ordem, né? E tudo isso é importante. Você é uma professora, você não trata de música, bem, mas isso daí eu preciso saber. Né? Todo mundo sabe. Tudo isso é um pensamento interdisciplinar. O arquiteto vai ter que saber isso, o engenheiro, ou seja, enfim, vamos lidando com todas essas. Por exemplo, aqui está uma das primeiras declarações de serviço musical que a gente tem em Santos, 1664. Né? Aí ele está dizendo que ele serve, que tem um menino que trabalha com ele no serviço musical e pede a ele uma primeira tonsura, né? A primeira tonsura é aquela primeira carequinha que eles vão fazer no menino de 8 anos. Né? Enfim, poderia falar 1 hora sobre isso, mas a Daniela já está me olhando. E eu ainda nem comecei. Não aqueci, Daniela. Bem, por exemplo, olha uma coisa muito interessante que a gente vai vendo e a riqueza que a cidade tem. Né? Aqui é um apelo, eu já estou fazendo os cruzamentos. Aqui é a primeira imagem de um músico brasileiro. É o padre Ângelo de Siqueira, que não só o seu pai nasceu em Santos, como ele ficou preso em Santos também. Muito tempo lá no Forte. Né? Ficou lá muito tempo, também poderia falar 1 hora porque ele ficou por aí, acredita, ele ficou preso lá. Né? Mas ele se transformou num dos principais missionários brasileiros, depois que saiu de Santos. Né, assim como São Inácio de Loyola, pirou e foi andar 19 anos, né, espalhando doutrinas. Né? Bem, aqui, então, outra coisa que Santos tem de importante, a presença do Faustino Xavier do Prado, é dele os manuscritos mais antigos que a gente tem de música no Brasil. E ele foi o cara que construiu a nossa matriz que foi derrubada nos arroubos republicanos, que a gente precisava fazer uma nova cidade. Passamos o trator em tudo isso, a banda cada um foi para um lado, né? O flautista levou a partitura para um lado, o trompetista para outro foi parar no Casqueiro, um foi parar no São Bento. E tchau, música antiga santista. Né? Isso daí também, assim, o patrimônio, quando a gente pensa nessas questões de patrimônio, as dispersões também, a gente sempre tem que ter em mente. Isso aconteceu com o Faustino, né? Essa daqui é a ladainha, a partitura a mais antiga partitura é música simples, não vale a pena nem ser tocada. Mas ela traz coisas muito interessantes, ela traz uma notação musical muito sugêneres. Demorou muito tempo para fazer e hoje em dia eu estou sendo plagiado. Né? Pois é sempre assim, né? A gente tem muito pouco cuidado, né? Enfim, aqui é a presença de tantos músicos, né, que a gente tem aqui. Cada um deles tem uma história, uma mais linda que a outra, que pode ser vista como dentro dessa pensar, né, as estruturas socioculturais que abraçam a formação do músico. Bem, a gente pode continuar. Aí lá vem o outro cânone, né, os Santos das Ferrovias. Aqui a família Trindade, música que também não precisa ser tocada, né, mas a gente valoriza essas pessoas pela sua o heroísmo de fazer música, mas por favor, né, fazia o que na época se fazia, pequenas valsas, pequenas polcas, não é?
pequenos tedeus, pequenas ave-marias, né? Aquilo, o Mário de Andrade acerta, né? Com aquela boa vontade que a pessoa tem. Aqui o Teatro de Santos, né? Aqui, ó. Aqui se tocava, se expunha desde cavalinhos, cavalos que faziam jogo da argola. Não vai dar, então vamos já logo para cá. Então tudo aqui o Conservatório Musical de Santos. Vamos lá. Muito rica a sua apresentação, pode ir. Então, era isso que eu imaginava. Você está vendo que eu fiz aqui agora que eu tive uma chantagem, né? Eu falei, Você não fala isso pra ele, você não conhece. bem, enfim, a gente tem que equacionar tudo isso, né? Pelos portos chegaram as óperas, eu me dedico muito ao estudo dessas companhias de óperas que vêm para Santos, a gente leva isso, acabei de dar uma palestra em Veneza sobre essas companhias de óperas italianas, como eles criaram a interiorização da música italiana no Brasil e como isso criaram as bandas, né? Bem, enfim, aqui chegando já perto do Gilberto Mendes, 1928, sabe que ele nasce em 22, o maestro dessa orquestra, ele morava na mesma pensão do Gilberto Mendes, e o Gilberto conta que ele escutava música, né, com o Cordiglia Lavati tocando ao piano, que era o maestro, que estava nessa orquestra. A gente também pode falar uma hora sobre essa sociedade de concertos. Né? As jazz bands que vão surgindo, o Pixinguinha vai com os regionais para Paris, vai vestido de cangaceiro e volta de terno e gravata, como se tocasse em New Orleans, né? Então isso daí também foi, olha, tá vendo? No Coliseu as big bands tocando. A nossa primeira rádio, o nosso primeiro conservatório, né, que a gente não sabe nem a data, aqui está entre eles está a Ruth, a Antonieta Ruth, grande professora de piano, que vem naquela linha que os fazendeiros de São Carlos, Campinas, contratavam professores de piano para grandes professores de pianos italianos. E aí nesse empuxe apareceu uma geração de meninas, onde está Guilmar Novaes, Madalena Tagliaferro, Antonieta Ruth, toda uma geração de pianistas que começa essa pianolatria que está acabando, né? Eu acho que com o Nelson Freire acabou. O Nelson Freire é o último. Talvez um aluno meu, Christian Budu, mas vai saber. Enfim, aqui vai surgir o problema do Gilberto Mendes, que é a polarização da cidade, né? A Barcelona brasileira versus essa elite de classe média herdeira dos negócios do café que vai ocupando a ordem. Essa polarização, todo mundo você sabe, todo mundo já viveu, né? E aqui nasce muito do capital cultural do Gilberto Mendes, né? Então, oposições e projetos, modelo da elite tradicional versus modelo dos setores progressistas. Evidentemente, vocês sabem que o Gilberto Mendes era do Partido Comunista e trabalhava na frente de cultura e trabalhava lá modelos já de novistas de emulação de resistência a partir da arte, né? Eu tenho textos escritos já sobre isso, o Gilberto pediu para eu publicar depois que todo mundo morresse. Mas eu não fiz isso porque eu sou bem rebelde.